Olá, alunos do 10º período. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo, nesse tema 3, falaremos sobre a relação entre ética e felicidade. Um tema que essencialmente vai tocar em aspectos filosóficos, um tema que vai tocar ali algumas discussões filosóficas. Todavia, é importante quebrarmos o pré-conceito de que a filosofia ela não tem uma aplicação prática. Pelo contrário, quando nós falamos em filosofia, essencialmente nós estamos refletindo sobre inquietações humanas. Em razão disso, a filosofia ela não se encerra em si mesma. Quando nós estamos propondo alguma discussão filosófica, essencialmente nós estamos propondo alguma reflexão acerca da vida. Em razão disso, ela tem uma aplicação prática, ela tem uma aplicação na praxis, ela tem uma aplicação no cotidiano. E é justamente isso que vai permear a reflexão, que vai permear os nossos estudos da relação entre ética e felicidade. Quando nós falamos aqui na ideia de ética e felicidade, essencialmente nós estamos estabelecendo uma ligação muito próxima entre esses dois temas. E essencialmente, onde nós vamos encontrar essa relação entre ética e felicidade? Essencialmente, nós vamos encontrar essa relação nos filósofos gregos. Mais precisamente, serão nos filósofos gregos. Sócrates, Platão e Aristóteles, onde nós vamos encontrar essa discussão, aqui de ética e felicidade. A ideia de ética em Sócrates, Platão e Aristóteles, ela é profundamente vinculada à ideia de felicidade. Para esses filósofos, a ética ela é o caminho para a felicidade. E justamente aqui onde nós vamos encontrar essa relação muito próxima entre ética, a felicidade e a vida cotidiana. Porque, essencialmente, a busca de sentido para a vida, a busca ali, uma das inquietações humanas, é justamente essa ideia aqui de felicidade, é essa busca por felicidade. Principalmente se nós formos olhar as gerações mais recentes, a nossa geração, por exemplo, ou a geração de vocês, aí, a minha geração, veremos que a cada geração que se passa, existe uma busca por um sentido de vida diferente, existe uma busca ali de felicidade que ganha novos contornos. E para esses filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, o caminho para a felicidade é a ética. E antes de estudarmos a ideia aqui de ética e felicidade para cada um deles, é importante relembrarmos o fato de que existe uma ligação muito próxima entre esses três filósofos. Platão, ele foi discípulo de Sócrates, ao ponto que Aristóteles foi discípulo de Platão. E por que é importante lembrarmos disso? Quando nós falamos aqui da ideia de felicidade de Platão, essa ideia ela é uma ampliação da discussão de Aristóteles, de Sócrates. E quando falamos da ideia da felicidade de Aristóteles, ela é uma ampliação da discussão de felicidade para Platão. Ou seja, ao passo que nós avançamos entre esses três filósofos, nós ampliamos a discussão ali da relação entre ética e felicidade. Evidentemente, o fato de ser uma ampliação ali dessa discussão e ter ali por uma base comum, é importante entendermos que existem convergências e divergências entre esses três filósofos. E o artigo que foi disponibilizado para a leitura dessa semana justamente vai trazer convergências e divergências ali nessa ideia de ética e felicidade para esses três filósofos. Nesse ponto, cumpre dizer que a perspectiva, que a dinâmica desse tema 3 é que vocês de fato leiam o texto e tentam compreender o texto. O texto ele traz uma leitura um tanto quanto mais rebuscada, um tanto quanto mais densa. E é justamente esse exercício que eu pretendo nesse tema, de que vocês possam ler o texto, possam trazer ali compreensões próprias a esse texto, para que na nossa atividade síncrona, que eu reagendei agora para a próxima quinta-feira, nós possamos discutir o texto e podemos trazer ali quais foram as impressões ali desse texto. Lembrando que nós vamos ter alguma atividade relacionada a esse texto, assim como alguma atividade relacionada à discussão de ética com um fragmento do vídeo da Hannah Arendt. Mas, seguindo aqui para a nossa ideia, a nossa relação entre ética e felicidade, para prosseguirmos com essa ideia, já que nós estamos trazendo aqui uma ideia da filosofia grega, é necessário que nós trazemos aqui a ideia de que a ética ela é uma palavra polissêmica, ou seja, ela adquire diversos significados. E já que nós estamos falando aqui em filosofia grega, vamos trazer a origem da palavra ética, o que significa a palavra ética. A palavra ética, ela se origina do grego ethos, que essencialmente lá no século IV a.C., ethos significava casa comum. Então, quando nós estamos falando aqui de ética, nós estamos falando de valores que precisamos cultivar para viver nessa casa comum. E qual seria essa casa comum?
Essa casa comum nós podemos traduzir como sociedade. Para uma vida em sociedade é necessário termos valores ali que sejam comuns a todos e que tornem possível essa vida social. Evidentemente que no seu significativo aqui, essa ideia de casa comum ela é um tanto quanto maior, ela traz uma ideia de mundo, ela traz uma ideia de planeta, ela traz uma ampliação maior. Mas essencialmente essa ideia de ética aqui são valores que precisamos para viver nessa casa comum. O que vai se diferenciar do conceito de moral. E o que vem ser moral? Moral vai se originar ali do latim e vai ser aquele conceito que nós já trabalhamos anteriormente, que vão ser costumes, valores que nós herdamos do passado, que pode, em alguns casos, ser inclusive aqui igual à ética. Mas nós temos que lembrar que a ética ela pressupõe reflexão, enquanto a moral ela pressupõe regras. São regras não coercitivas, tal como ocorre no direito. O direito também pressupõe regras, todavia as regras do direito são coercitivas. Se eu não observar as regras do direito, eu estou sujeito à punição, enquanto a moral eu não estarei tão sujeito à punição tal como ocorre com o direito. Então, moral eu estou falando de costumes, estou falando aqui de valores que nós herdamos do passado. Enquanto eu estou falando de ética, eu estou falando de valores comuns que pressupõem ali uma reflexão sobre o bem e o mal. Mas como a ética e a felicidade, elas se relacionam aqui para os filósofos gregos. E aqui eu estou falando, então, dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Ou melhor, então, como a ética, ela se estabelece como caminho ali para a felicidade. Então, a principal relação ali de ética e felicidade é justamente a ética como caminho para a felicidade, que será essa ideia aqui para Platão, Aristóteles e Sócrates. Então, essencialmente, quando nós falamos da ética como caminho para a felicidade, vai seguir o seguinte princípio: o ser humano, ele seguidor de valores comuns, ele será um ser humano feliz. Então, o ser humano seguidor de valores comuns, ele será um ser humano feliz. Se a gente for traduzir essa frase, essencialmente o ser humano seguidor da ética, observador da ética, ele vai ser um ser humano feliz. Então, a ideia principal aqui entre Sócrates, Platão e Aristóteles é o fato de que aquele sujeito que ele observa os valores comuns, os valores que são essenciais, a reflexão sobre bem e o mal para essa vida em comum, para essa vida em sociedade, vai ser um homem feliz. Mas, como eu disse anteriormente, nós vamos encontrar convergências e divergências entre as ideias de Platão, Aristóteles e Sócrates sobre essa relação entre felicidade e ética. E aí, cumpre a você, mediante a leitura do texto do tema 3, encontrar essas convergências e divergências. E o objetivo do texto é justamente trazer essas convergências e divergências. Mas, em um primeiro momento, Sócrates ele vai trazer o questionamento aqui: como devo viver? Quais são os valores que eu preciso ter para viver? E o caminho, então, para a felicidade é justamente eu conseguir decifrar como são esses valores. Dessa maneira, para Sócrates, a ética vai significar o conhecimento. Eu serei feliz mediante eu ter o conhecimento de como eu devo viver. Então, basicamente, o que vai estruturar a ideia da discussão entre ética e felicidade para Sócrates, Platão e Aristóteles é essa pergunta: como eu devo viver? É o conhecimento daquilo que é bem e daquilo que é mal, para que assim eu consiga ter uma vida feliz e por conseguinte, eu ser um ser humano feliz, eu ser um sujeito feliz. Na sequência, nós temos Platão. E Platão, então, para ampliando ali a discussão de Aristóteles, ele vai trazer o seguinte questionamento: como posso conhecer como devo viver? Como que eu vou chegar a essa conclusão aqui daquilo que é bom e daquilo que é mal? Porque aqui em Sócrates, essencialmente, para você atingir ali a felicidade, é necessário saber julgar acerca do bem e do mal. É necessário conhecimento. Este, sim, é uma verdadeira sabedoria. Então, é necessário conhecimento, é necessário discernimento do bem e do mal para você descobrir ali como devo viver. Já Platão, ele vai questionar: ora, mas como eu posso conhecer como eu devo viver? Como que eu vou conseguir atingir esse conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é mal? E aí Platão, ele vai chegar na seguinte conclusão: ele vai chegar na conclusão
de que o estabelecimento aqui do que eu como posso viver é o estabelecimento de virtudes, é o estabelecer virtudes. Então, Platão ele vai afirmar o seguinte, que o sujeito feliz, que o ser humano feliz vai ser o ser humano virtuoso. E essa virtuosidade do ser humano, ela não está presente ali em bens exteriores, ela não está presente no exterior, em bens materiais. E aí observe o quanto é atual essa discussão, porque hoje, essencialmente, existe uma discussão se a nossa felicidade ela pode estar baseada ali em riqueza. Se eu ser rico, vai ter alguma relação ali com a felicidade. E mais do que isso, existe alguns conceitos, existe algumas pesquisas que vão dizer o seguinte, e aí é uma pesquisa, esse tipo de pesquisa são pesquisas essencialmente atuais, bastante atuais, que vão dizer o seguinte, uma vez supridas necessidades essenciais de sobrevivência, eu ter o básico de alimentação, eu ter o básico ali para as minhas relações sociais, além desse básico ali, eu não serei mais ou eu não serei menos feliz. Então, essencialmente, existem pesquisas ali extremamente atuais que vão convergir direto com a gestão de recursos humanos, esse é um conceito essencialmente lá da ciência, administração, que vão defender isso, que eu não preciso ser rico para ser feliz. E é justamente isso que Platão vai trazer nessa ética como caminho para a felicidade. A ética é conhecimento. O conhecimento me leva à felicidade e não bens materiais. Então, Platão ele vai estabelecer essa relação entre virtude e felicidade. É feliz o sujeito virtuoso. E essa virtuosidade, ela não está baseada ali em bens exteriores. Ela está baseada em um conhecimento anterior. E, por fim, nós temos aqui Aristóteles. Aristóteles, ele já vai trazer ali também ele vai trazer uma discussão ali entre virtuosidade e felicidade. Mas ele vai já trazer ali um equilíbrio, ele já vai trazer ali uma equação mais resolvida sobre essa relação entre ética e felicidade. Ele vai dizer o seguinte, que a felicidade, ela basicamente, aí traduzindo um pouco, ela estará baseada em um equilíbrio entre bens da alma, bens dos corpos e bens inferiores. E quando Aristóteles traz ali essa ideia de bens inferiores, essencialmente ele está trazendo essa ideia de bens materiais, aquilo que está fora ali do ser humano, aquilo que está exterior do ser humano. Então, quando nós falamos da relação entre ética e felicidade, basicamente nós estamos discutindo Sócrates, Platão e Aristóteles. Para essa ideia comum entre esses é o fato de que a ética ela é o caminho para a felicidade. Sócrates vai perguntar como devo viver. Nesse sentido, a ética significa conhecimento. E uma vez que eu tenho conhecimento do bem e do mal, eu tenho um conhecimento de quais são os valores comuns necessários para viver nesse mundo, para viver nessa casa comum. Já Platão, ele vai questionar o seguinte, como posso conhecer como devo viver? Ou seja, existe uma ampliação da discussão de Sócrates. E, por fim, Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, para eu conseguir atingir essa felicidade, eu preciso estabelecer um equilíbrio entre bens da alma, bens do corpo e bens inferiores. Ou seja, uma discussão ali sobre equilíbrio que ela converge muito com discussões atuais sobre sentido de vida, sobre felicidade. E aí nós vamos observar também essa ideia de que o homem feliz será aquele homem que seguir valores comuns, nós vamos observar que quando a ética deixa de ser essa discussão, essa reflexão tanto quanto abstrata, e ela passa a atingir a positivação, quando eu falo ali de uma ética que já está positivada, que já se torna em um código de ética, essencialmente eu também estou falando ali de um homem que para ele viver na sociedade, para ele viver de maneira pacífica em sociedade, mas não necessariamente feliz, é necessário que ele observe ali essas regras gerais. Então, essencialmente, o que há de convergência entre esses três filósofos é o fato de que a ética ela ser o caminho ali para a felicidade. Agora, para você estabelecer as divergências, é necessário que você leia o artigo. E nós teremos um espaço para conversarmos ali de maneira simultânea, para interagirmos mais sobre esse texto. Então, fique atento ali aos avisos da nossa disciplina, para aí sim estabelecermos essa atividade. Desejo a todos bons estudos e até breve.